Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, o seu amigo do Canelas, de volta com um bom áudio para o nosso vídeo da tarde. Vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina. Hoje que eu quero falar bastante sobre a situação envolvendo a provável ida de Andrei Santos para o Palmeiras. É algo que está incomodando o torcedor do Vasco. Eu acho que é hora da gente colocar isso em pratos limpos e colocar certinho, dar nome aos bois, quem são os culpados dessa situação. Além disso, eu também quero falar com vocês sobre a renovação de um outro cria. Eric Marcos já renovou, Figueiredo já renovou, mas falta Marlon Gomes e Eric Pimentel também. Então a gente também vai falar sobre essas renovações. Então você não saia daí e, claro, dê aquela moral pra gente. Senta o dedo no like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e seja membro para entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, onde você vai concorrer a camisa, onde você vai poder trocar ideia com a gente e também vai participar de live ao vivo conosco aqui no canal Os Vascaínos. Então não dá bobeira, beleza? Rapaziada, eu vou começar logo pelo assunto mais importante do dia. Eu quero falar sobre a situação do Andrei Santos. Foi o seguinte, eu vou contar do início para que você, vascaíno, possa compreender tudo que envolveu essa negociação. O Andrei tinha renovado com o Vasco, uma renovação que foi totalmente conturbada. O Andrei tinha um contrato profissional com o Vasco que estava se encerrando, né? E o Vasco precisava fazer essa renovação. Aí, o Juliano Bertolucci, novo empresário do jogador, chegou e falou o seguinte: se não virar SAF, a gente não vai renovar. Já começou a querer tirar o jogador do Vasco de graça. O Vasco não teria direito a nenhum centavo, porque o Andrei poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube. Ou seja, o Vasco, repetindo, perderia o Andrei completamente de graça. E aí foi um momento conturbado, uma negociação longa que demorou mais de um mês, mais de 2 meses, na verdade. E aí, em setembro do ano passado, o Vasco já era SAF e o Andrei Santos assinou um novo vínculo com o Vasco até 2025, um vínculo que não durou nem um ano, afinal, ele foi vendido para o Chelsea. E aí, como que isso aconteceu? A multa rescisória desse contrato era de 50 milhões de euros. O Vasco, pelo que se sabe, vendeu por menos da metade disso, o que é um grande absurdo. Além do fato de que, óbvio que era previsto que o Andrei pudesse ter dificuldades para conseguir o visto de trabalho na Inglaterra. Ou será que eu sou bobo ou você vascaíno aí é bobo? Desde o início eu estou cantando essa pedra. Ele não vai ter facilidade para conseguir o visto. E aí o que aconteceu? Ele, que tem 30% do seu passe também, foi para a Inglaterra, não conseguiu o visto, muito bem, tentaram, ele veio, jogou o Sul-Americano Sub-20, foi campeão, fez o gol do título, jogou muito bem, foi um jogador especial dentro desse Sul-Americano, foi o melhor jogador, foi o artilheiro, mesmo sendo volante. E aí, volta à Inglaterra, não consegue realmente o visto de trabalho e agora me aparece com uma negociação praticamente sacramentada para jogar pelo Palmeiras em um empréstimo, pasmem, um empréstimo até o final do ano. Será que isso aí não está muito estranho, não? Será que isso não estava combinado desde antes dessa venda, não? O cara aparecer no Palmeiras para jogar Libertadores? E aí que entra outra parte importante na minha opinião. Eu quero que você, vascaíno, se discordar de mim, você que sentou o dedo no like, deixou seu comentário, comente aí se você discorda de mim. Agora, o Andrei não se posiciona porque eu acho que o Andrei, na mente dele, ele já fez demais pelo Vasco. Ele poderia ter ido embora sem o Vasco ganhar um puto sequer. E ele não fez isso, ele foi e ficou no Vasco. Beleza. Ele ficou no Vasco, subiu o Vasco para a Série A. Beleza. E aí, ele que fez o Vasco ganhar muito menos do que deveria, subiu o Vasco para a Série A, eu acho que ele também carrega dentro de si uma certeza de que fez muito pelo Vasco e que também não tem obrigação, já que também não vestiu a camisa do rival, não foi para lá, não cogitou jogar lá agora, mas indo para o Palmeiras já fica algo aceitável. E aí que a minha opinião de torcedor entra. Não, Andrei, não fica aceitável, cara. Eu acho que o que você está fazendo
É um momento de ingratidão muito grande da sua parte. Eu acho que o torcedor do Vasco merecia ser um pouquinho mais respeitado dentro de todas as negociações, sendo que nem o valor da sua venda a gente sabe, é algo que está totalmente obscuro hoje por parte da diretoria do clube. Então, eu acho que o Andrei deveria se posicionar, pelo menos se dirigir, pegar e dizer, ó, eu vou pro Palmeiras porque eu quero jogar Libertadores. Beleza, se é isso, tranquilo. Mas será que é tão necessário jogar uma Libertadores agora? Sendo que você, vascaíno que está aqui assistindo esse vídeo, tem que ter acesso a uma outra informação. A questão da pontuação para ele conseguir o visto acabou. Ele jogando o Campeonato Brasileiro, se ele jogasse pelo Curitiba, ele poderia jogar, ele ganhar essa pontuação para ser inscrito pelo Chelsea na próxima temporada. Então não há necessidade alguma do André jogar Libertadores. É apenas um desejo. E é aí que cabeça de empresário está entrando no meio, fazendo a cabeça do moleque para o moleque ir pro Palmeiras. Botação de pilha. Não quer que fique no Vasco, porque o Vasco hoje tem um time em formação. Só que aí, o André, que tem 18 anos, eu entendo, é um garoto muito novo, tudo bem, mas ele precisa se posicionar. Ele precisa chegar e falar, galera, olha só, se é o desejo, eu quero jogar no Vasco. Eu quero ficar, eu já moro no Rio, a minha família está estabelecida, estabilizada no Rio, sou do Rio. Eu não quero mudar de cidade. Eu não quero jogar no Palmeiras, eu quero jogar no Vasco. A vontade do atleta vai pesar. Então agora fica bem claro para mim, se o André for para o Palmeiras, é apenas pelo desejo dele de não mais vestir essa camisa aqui. Se ele voltar para o Vasco, que eu acho muito improvável, é realmente, única e exclusivamente porque ele bateu o pé e decidiu ficar no Vasco. E é por isso que eu falo, valorizem o Alex Teixeira. O cara voltou em boa saúde, tudo bem que não foi bem ano passado, mas voltou numa idade boa, voltou aos 31 anos para jogar no Vasco, numa Série B, no meio de temporada, para ganhar um salário simbólico, porque ele ama o Vasco da Gama. Não é todo jogador de base que gosta e ama o Vasco. Não é todo jogador de base que ama e gosta do Vasco. Fiquem espertos. Cuidado ao ficar chamando o jogador de cria, levantando bola de jogador demais. Jogador que gosta do Vasco, veste a camisa com orgulho e faz de tudo para estar aqui. Uma oportunidade de jogar na Europa, ok. A gente bate, palma, torce para dar certo, tá levando o nosso nome para a Europa. Mas daí não conseguir, precisar ser emprestado e não fazer questão de jogar aqui, a gente precisa pensar. Ou o Alex Teixeira veio jogar em algum clube no Brasil que não fosse o Vasco. Ou o Felipe Coutinho quer jogar em algum outro clube no Brasil que não seja o Vasco. Então a gente precisa ter noção e a gente precisa ter muitas boas ideias e muito cuidado antes de chamar jogador de cria e ter muito carinho. Vídeo Paulinho. Paulinho teve a cara de pau de chegar pro Vasco e falar que queria 1.200.000 por mês, mesmo depois de não jogar nada na Alemanha. Não é o caso de se pensar? Então o Andrei agora vai ficar com uma situação. Ele, diante de tudo que o empresário dele fez, pode sair com a imagem completamente arranhada de São Januário, uma saída que foi pela porta da frente e vai acabar sendo pela porta dos fundos, caso ele vista mesmo a camisa do Palmeiras. 90% da nossa torcida não vai mais ter metade do mesmo carinho que tínhamos por ele. Agora, para informar vocês a respeito dessas situações. Por exemplo, a situação do André envolveu um clube associativo desorganizado, com muitas dívidas, sem dinheiro, que quase que perde um jogador de graça. Muito pela honestidade do André naquele momento, o Vasco ganhou muito menos do que deveria, mas ganhou um dinheiro com a sua venda. Então agora a 777 trabalha para cuidar de quem temos, de quem está em casa. E aí a gente está falando de Marlon Gomes, que tem um processo de renovação acontecendo. Ele tem contrato com o Vasco até o fim de 2024, voltou muito valorizado do Sul-Americano Sub-20, onde jogou do lado do André, né? E agora o Vasco tenta essa renovação, essa valorização salarial. O Marlon Gomes é um cara que merece, joga muita bola e a gente só pode aguardar para torcer para que tudo seja bem amarrado, para que o Vasco, numa possível venda, afinal o Marlon Gomes deve ser vendido ano que vem. Ou no máximo em 2025, mas deve ser vendido ano que vem, se ele arrebentar mesmo no Campeonato Brasileiro, que é o que eu acho que vai acontecer. O Vasco precisa estar respaldado para não vender jogador abaixo de mercado. E outra coisa, nas próximas vendas, tem que estar bem claro no contrato.
Se não for inscrito e for emprestado, a preferência é do Vasco. O jogador volta pro Vasco. No Brasil vai jogar no Vasco. Caso contrário, não tope negociar, acabou. Não tem que ter muito lenga-lenga. O Vasco não precisa mais de dinheiro como precisava outrora. Então, eu acho que são questões que agora devem ser refletidas para que os mesmos erros não sigam acontecendo no futuro. O Éric Pimentel, que a gente tinha trazido a informação que já pode assinar um pré-contrato com outro clube, tem a renovação encaminhada, a gente ainda não sabe o tempo de contrato, mas já está aí bem próximo de fechar. O Éric Pimentel é um zagueiro muito bom, filho do Pimentel que jogou aqui no Vasco da Gama. Então vamos aguardar também essa renovação de contrato. E é isso. Eu quero agradecer a você, meu amigo vascaíno, por assistir esse vídeo até o final. Te desejar um bom carnaval. Hoje não tem live, a gente está de folga, mas em breve estaremos juntos falando do Gigante da Colina. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Um abraço. Valeu.